Então, bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. A nossa casa, ela tem também a nossa comunidade no WhatsApp e você pode participar. Ela tem muito conteúdo espírita para você, inclusive muita biografia que muitas pessoas esquecem de estudar. E nós precisamos saber a biografia das pessoas, os grandes vultos do espiritismo. E também você pode participar, além do nosso grupo do WhatsApp, se inscrevendo no nosso canal no YouTube e pedindo aos amigos para ajudarem a crescer o nosso canal e também se inscreverem. E com isso, muito mais pessoas vão ter consciência da doutrina espírita. Porque estudar o espiritismo é se conhecer, é se estudar, porque somos todos espíritos. O nosso WhatsApp, o código diário é o número 13. 981308408. E dentro da sua possibilidade, no rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix e pode colaborar com a manutenção e com as atividades da nossa casa. Então vamos nos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade de estarmos reunidos na tarde de hoje. Liga a luz verde lá, Márcia, apaga essa daqui, por favor. E os bons espíritos estejam conosco, agora e sempre, essa aqui, agora e sempre, estejam conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando, tá bom, nos iluminando e nos intuindo para o bem. E vamos à prece que Cristo nos trouxe no Sermão da Montanha. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Só um momentinho, só para eu pegar um negócio. Vou ligar essa luz aqui. Então hoje nós falaremos sobre a importância da mente. Nós espíritos, nós não temos aparelho auditivo, não temos aparelho fonoaudiólogo, nós não temos olhos, nós somos uma bola de luz. Quem conhece o espírito sabe que o espírito é uma bola de luz ligada a um corpo fluídico semimaterial, que nós chamamos de perispírito, e esse corpo semimaterial é envolvido por um campo maior que nós chamamos de aura. E quando nós vamos encarnar, quando há o encontro do óvulo para fertilizar, nós envolvemos aquela membrana e começamos a criar a matéria. Envolvemos a matéria, não estamos dentro do corpo. Nós envolvemos aquela matéria e começa o nosso processo de reencarnação. Então, nós sabedores disso, nós espíritos, temos 3 atributos apenas: a inteligência, o pensamento e a vontade. A gente não tem braço, não tem olhos, não tem nariz, não tem ouvido, a gente enxerga por 360 graus circulares, a gente ouve por todos os pontos de nós espíritos, e a nossa mente pertence a nós espíritos. Quando nós encarnamos, o cérebro, que faz parte do corpo físico, recebe algumas informações da mente que nós passamos para o cérebro. Funciona como um iceberg. A parte de cima do iceberg está na mente, vai para o cérebro. E o cérebro, na atual encarnação, tem alguns relampejos, alguns conhecimentos que nós adquirimos em encarnações passadas, mas o grande conhecimento nosso está no subconsciente, que é a grande parte de baixo do iceberg. Então, nós temos que ter a consciência de que nós somos pensamento. A partir do momento que nós saímos, passamos, estagiamos pelos 3 reinos, o reino mineral, vegetal e animal, não fomos pedras, não fomos planta, não fomos animais, apenas estagiamos nesses 3 reinos, que nós estudamos aqui na nossa casa também, nós ganhamos a individualidade. E ao ganhar a individualidade, nós ganhamos uma coisa chamada pensamento contínuo.
nosso pensamento não para. Nós não paramos de pensar. Nem quando o nosso corpo dorme, entre aspas, porque nós não dormimos. Nós nos afastamos do corpo físico e nos deslocamos para a dimensão espiritual, que é a dimensão paralela que nos envolve. E depois nós, ao acordarmos, entre aspas, nós retornamos ao corpo físico e estamos no estado de vigília. O estado de vigília é quando nós, espíritos encarnados, estamos ligados ao corpo físico e despertos, acordados, né? E quando nós estamos desencarnados, ou sem o corpo físico, nós estamos na erraticidade. Por isso que a gente chama de espírito errante, não é espírito que está errado por aí, para lá e para cá. Ele está na erraticidade, está no mundo espiritual, aguardando uma próxima encarnação. Então, nesse período, nosso pensamento atua o tempo todo. E se nós não fizermos exercícios de autocontrole que a doutrina espírita nos traz, os exercícios de autoaprendizado, aumentar a nossa consciência, aumentar o controle sobre nós mesmos, sobre as nossas tendências, aumentar o controle sobre aquilo que desejamos, que sentimos ou que queremos, nós nos descambamos pela vida. Então, se eu tenho controle de mim mesmo e sei que meu pensamento vibra, porque eu sou energia, eu sou uma bola de luz. O que eu penso cria ondas. E essa onda vai atingir encarnados e desencarnados na mesma frequência. Essa onda vai me levar para os lugares positivos ou negativos. É a mesma coisa. Quando eu estou no estado de vigília, ou seja, ligado ao corpo físico, acordado, entre aspas, e eu tenho muito pensamento ou muito comportamento negativo, quando eu vou dormir, entre aspas, eu me distancio do corpo físico e vou para aquela região sombria, porque eu me sintonizei com aquilo durante o dia. Eu quis viver aquilo durante o dia. Agora, se na maior parte do meu dia, claro que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda vivemos num mundo de provas e expiações, ainda temos situações negativas no nosso dia a dia, estamos em aprendizado, mas se na maior parte do nosso dia nós temos pensamentos bons, pensamentos edificantes, temos qualidade naquilo que fazemos, qualidade naquilo que pensamos, quando eu me desenlaço do corpo físico, eu vou para regiões salutares. Por isso as pessoas falam tanto em orar antes de dormir. Não é que eu preciso ficar rezando o tempo todo. Isso não é qualidade. Eu ficar rezando o tempo todo não é qualidade, isso é um vício. Porque a qualidade é eu degustar a oração. Eu fazendo uma oração uma vez por dia e entendendo o que eu estou falando, já está bom demais. É melhor do que fazer 5.000 Pai Nossos e não entender nada do que o Pai falou. É o que acontece com muita gente. Então a quantidade não significa qualidade, mas quando eu vou dormir, entre aspas, eu programo minha mente, eu quero ir para a região de estudo do plano espiritual, eu quero ir para regiões onde eu possa me reencontrar com grupos de amigos encarnados e desencarnados e fazer grupo, participar em grupo de socorristas, grupos de cura, grupos de tratamento, de amparo àqueles necessitados. É claro que eu estou me predispondo a ir para essas regiões. É a mesma coisa, é o sentimento negativo. Então tudo depende da minha mente. A minha mente comanda tudo. Se eu não tenho uma doença e penso que eu vou ficar doente, porque meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, mas eu não entendo que eles são espíritos com outras existências anteriores a mim e que não necessariamente eles têm algum vínculo comigo, porque eles têm um vínculo na última encarnação que eu fiz parte, mas nas outras anteriores não tem nada a ver comigo, eu fico colocando minhoca na minha cabeça e querendo, não, se eles ficaram doentes eu também vou ter. Meu pai morreu de infarto, eu também vou morrer. Meu avô teve câncer, eu também vou ter. E eu vou me sugestionando, colocando isso na minha mente e buscando isso para mim. E eu vou criando isso, porque os meus soldados, que eu sou o presidente do meu corpo, os meus soldados, que são células e moléculas, me obedecem. Eu estou mandando comando para eles. Eu quero ficar doente. Eu vou acabar ficando, porque eu estou pedindo, eu estou desejando, eu quero. E a cura também é a mesma coisa. É a mesma coisa com relação, você vai no médico, um médico espírita normalmente, ele chega para você e fala, você tem alguma fé? Não importa a religião.
pessoa fala, eu tenho. Ele fala, você tem 70% de se curar. Porque na fé, você acredita na cura. Então você programa o seu cérebro, através da sua mente, e programa as células e moléculas do seu corpo físico para restaurar as células e moléculas do seu corpo físico que estão enfermas. Então nós mandamos o comando para o nosso corpo da doença ou da saúde. Nós mandamos o comando para o nosso cérebro e para o nosso sentimento de felicidade ou de tristeza. Somos nós, através do nosso pensamento, que comandamos a nossa vida. Então, se a gente consegue entender isso, por que a gente não consegue pensar de uma maneira adequada? Porque falta uma educação, não educação de educar, de saber o certo, o errado, o moral, o imoral, mas a educação de educar o cérebro. Eu preciso saber que o meu cérebro tem que ter, na maior parte do tempo que eu estou em vigília, uma boa parte de pensamento positivo, ou de pensar positivamente. Eu vou fazer aquilo, eu não tenho que fazer. Porque quando eu coloco a palavra eu tenho que fazer aquilo, eu coloco um peso naquela situação. E aquilo se transforma numa obrigação. E tudo que é obrigação me cansa e me desanima e vira rotina. Agora, eu vou fazer aquilo, eu faço porque eu tenho prazer, porque eu gosto, porque me faz bem. É como a casa espírita. Nós estamos aqui, eu e a Márcia aqui, de segunda a domingo. Inclusive no dia de Natal e no dia de Ano Novo. É um prazer, porque cada dia é um dia diferente. São pessoas diferentes todos os dias, é acontecimento diferente todo dia, é assuntos diferentes todo dia, não tem rotina. É o mesmo espaço físico, material, mas sem rotina, porque nós queremos estar aqui. Eu não tenho que estar aqui. Então, quando eu vou me preparando mentalmente para me dar prazer às coisas que eu faço, tudo que eu faço vai me dar sensação boa. E essa sensação boa vai influenciar nas células e moléculas do meu corpo que vão me regenerar de qualquer enfermidade que eu tenha. É claro que tem aquelas enfermidades que eu prejudiquei o meu corpo semimaterial, meu perispírito, em encarnações passadas, e aquilo fica gravado no meu perispírito, e quando eu vou reencarnar, aquela região danificada não reencarna direito. Ela vai, é a mesma coisa uma pessoa que tem problema de cirrose, bebeu muito. Então aquela região do fígado vai ficar mal feita. E isso vai para o perispírito. Quando eu desencarno, o meu corpo fica aqui. Meu perispírito segue comigo, com essa lesão. Na próxima encarnação, quando eu me abraço novamente à matéria, eu, o espírito, envolvo ela novamente com o meu campo magnético, que é minha aura, aquela região está lesionada. Por isso a gente vê crianças fazendo hemodiálise. Por isso que a gente vê crianças com problema hepático, porque são espíritos que não aproveitaram a saúde na encarnação passada, danificaram o seu corpo físico e, consequentemente, danificaram o seu perispírito. Mas isso não quer dizer que eu não possa regenerá-los. Através do pensamento positivo, através do comportamento positivo. Então eu vou trazendo sequelas para a minha vida de encarnações passadas, mas eu posso me curar. O magnetismo é uma prova disso. O magnetismo que Kardec nos traz, que Franz Anton Mesmer, o austríaco, nos traz desde 1700, em 1857, Kardec inclui esse magnetismo na doutrina espírita, que foi através do primeiro livro, o Livro dos Espíritos. No magnetismo, você pode fazer a cura. Alguns hospitais permitem, entre aspas, né, essas alternativas, curas alternativas, inclusive do magnetismo, que nada mais é imposição de mãos e a dispersão em pontos chaves da parte orgânica da pessoa. Então nós vamos fazendo a cura em nós mesmos e no nosso semelhante, através do meu pensamento. Se eu tenho alguma dor, se eu tenho algum problema, eu mentalizo aquela região e desejo a cura, pode ter certeza que pelo menos uma boa parte da dor vai ser aliviado. Talvez eu não tenha, não é merecimento,
Que merecimento todos nós temos, todos nós somos filhos de Deus. Nós talvez não tenhamos a fé suficiente do tamanho de um grão de mostarda, que fala para aquela montanha passar daqui para lá, como Jesus falava, para promovermos a cura total. Mas o alívio da enfermidade vamos ter, que o pensamento positivo é tudo. Nós temos a nossa mente para pensar, para raciocinar e para dirigir a nossa vida. Se você está pensando o tempo todo, não em coisas escusas ou fúteis, mas em coisas úteis para o seu crescimento, para a melhoria de vida, eu quero alcançar, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um apartamento melhor para a minha família, eu quero ter uma condição melhor de ajudar meu semelhante e também ajudar que eles são próximos a mim, mas sem ganância. A gente já plasma aquilo. Esse estudo chama-se Formas Pensamento. A grande Marlene Nobre, que nos deixou uns anos atrás, estudou muito essa situação de formas pensamento, que André Luiz nos traz nos livros de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, que nós vamos estudar aqui na nossa casa. Então, a formas pensamento, quando eu penso, eu crio imagens no meu campo vibracional, na minha aura, e aqueles pensamentos ficam em formas em torno de mim e circulando em torno de mim, e vai Deus fazer com que eles se concretizem pelo pensamento positivo, e não só o pensamento positivo. Não adianta eu ficar deitado numa rede e ficar desejando que chegue um bule de café perto de mim. Eu tenho que fazer com que ele chegue, né? Trabalhar para isso. Mas eu posso fazer os pensamentos positivos e ir à luta, ir à ação, promover aquilo que eu quero, agir daquela maneira que eu quero, e aí nós vamos conseguir frutos. Porque, como Jesus falava, batei e abri-se-vos-á. Quando a gente bate na porta, a porta se abre, porque é o querer. E não é querer coisas mesquinhas, não é querer coisas pequenas, é querer coisas boas para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Ah, mas eu querer um apartamento melhor não é egoísmo? Não. Quem falou que matéria é egoísmo? Nenhum momento. Deus criou espírito e criou matéria. O que não é matéria é espírito, o que não é espírito é matéria. O que nós não podemos é ser absorvidos pela matéria. É a matéria ser maior e mais importante do que a existência do meu semelhante que caminha comigo. Mas eu querer ter um pouco mais de conforto, querer viajar, querer passear e ao mesmo tempo ter a consciência de, mesmo estando passeando, estando viajando, eu retornar para o meu ambiente onde eu estou e me dedicar ao meu semelhante, ou mesmo no momento do passeio aproveitar a oportunidade para ajudar os outros, isso não é errado. Errado é o egoísmo. É o reter tudo para mim, é o reter tudo só para os meus, esquecer dos meus outros irmãos só porque eu não os reconheço com a roupa atual, que é o corpo atual, então eu os renego. Isso é errado. Agora, quando eu tenho consciência que eu sou coautor das leis e das obras de Deus e sou responsável pela minha existência e pela felicidade daqueles que me cercam, eu vou ajudando e não tem problema eu querer alcançar coisa melhor, porque senão nós não teríamos empreendedorismo, todo mundo viveria na miséria. E Deus não quer miséria. Algum momento, o nosso lar, que é uma colônia espiritual ligada a um umbral, nenhuma colônia espiritual evoluída. Lá não tem uma favela, não tem um barraco. Todo mundo morando bem. Boas casas, bons lugares, tudo limpinho, tudo tranquilo, nada de sujeira no chão, nada de porcaria no chão. E lá é do lado do umbral, está no umbral o nosso lar, na região umbralina. Imagine as regiões mais sublimes, mais evoluídas. Então, quando nós temos essa consciência, nós vamos mentalizando o nosso pensamento e direcionando o nosso pensamento diariamente para coisas positivas. Eu quero isso. Eu me lembro quando eu era criança na escola, a gente tinha que fazer aquela fila, né? Eu ficava numa fila aqui, mas de olho na outra fila, que era do ano seguinte. Eu vou para aquela fila, eu vou para aquela fila. E todo dia, praticamente, na fila da escola, eu tinha que falar que e no ano seguinte eu estava naquela fila. Para mim, na minha cabeça, eu estava passando de ano, né? Que a pessoa entende. E ia de uma por uma, ia para até chegar onde eu queria. Então é isso que nós temos que ter, esse posicionamento constante
de que eu quero e vou fazer, desde que seja alguma coisa positiva para mim. Para mim, evolução espiritual e moral, e que não atrapalhe a vida dos outros, nós vamos ser amparados pela espiritualidade. Não tem quem não nos ampare, e nós não podemos esquecer que nós temos centenas de milhares de amigos no plano espiritual, porque nós vivemos centenas de milhares de existências. Essa não é a primeira existência da gente, e nem vai ser a última. Mas nós tivemos muito mais existências, fizemos muitos amigos, fizemos alguns desafetos, mas isso é problema deles, a gente não vai sentir nada negativo a eles, então não vai ter sintonia. Agora, quando a gente tem muitos amigos que nós tivemos, tem amor pela gente, tem carinho pela gente, e mesmo não reconhecendo a gente pela roupa, que é esse corpo que nós estamos vestindo nessa encarnação, reconhece a nossa vibração. E fala, eu conheço ela, conheço ele, e eu vou ajudá-lo, eu vou colaborar porque ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer se tornar uma pessoa melhor do que ele está sendo agora, ele quer fazer coisas importantes para si mesmo, então eu vou ajudá-lo, e vem ajuda, ajuda vem, e nós estamos sempre amparados, e não adianta eu ficar só pedindo para as coisas acontecerem e não ir atrás, eu preciso ir atrás também. Eu preciso produzir, me arriscar, ser um empreendedor, ter coragem de enfrentar o dia, ter coragem de enfrentar a vida, e depois a pessoa fala, mas ele tentou fazer aquela coisa, mas não deu certo. Eu tentei, você tentou? Se você tivesse tentado, você não tinha tempo para ficar cuidando da minha vida, você estava cuidando da sua, né? Então, a gente tenta, vai fazer. Às vezes não dá certo por vários motivos. Às vezes a pessoa tem um emprego maravilhoso, mas esse emprego maravilhoso ela perde. Mas se ela não perderia esse emprego, talvez ela se tornasse uma pessoa arrogante, egoísta, prepotente, ia prejudicar o processo evolutivo dela. Então ela precisa voltar para trás. Agora, se eu estou bem, se eu estou tendo um processo evolutivo adequado, se eu estou dentro da parte de amor ao próximo, de amor ao meu semelhante, me doando coisas positivas para a vida, é claro que nada vai me atrapalhar. Porque nem os bons espíritos vão fazer com que eu perca aquilo, porque eu talvez chegasse a me prejudicar mais do que me ajudar se eu conquistasse aquilo que eu almejo, e nem aqueles que não querem a minha evolução têm acesso a mim, porque os bons espíritos me cercam e me ajudam. Então eu tenho que me acercar do pensamento positivo o tempo todo, é olhar sempre a metade do copo cheio e nunca vazio. A vida é bela, a gente dá tanto, reclama de tantas coisas, a gente abre a janela, pela manhã está chovendo, está frio, está sol, ai que sol horrível, ai que calor horrível, conversa de elevador, né? Que ninguém nem olha mais para a cara de ninguém, mas conversa de elevador, ai que chuva, ai que calor, ai que frio. Mas ninguém repara que ela tem visão, né? Com tanta gente cega por aí, que não consegue enxergar nada. Na minha família, minha bisavó teve 13 filhos. Dos 13 filhos, 7, inclusive a minha avó, eram cegos de nascença. Eu convivi com todos eles. E sei a dificuldade, mas nenhum deles deixou de trabalhar. Nenhum deles. Todos eles trabalhavam em comércio, em loja, em outras coisas, mas sempre trabalhando, sempre produzindo. Eles aprenderam lá no Instituto Padre Chico, lá de São Paulo, lá, a se virar, faziam sua comida, tinham sua independência, e não queriam ninguém se meter na vida deles, não. E tudo tranquilo. Então, isso que é importante. Então, a gente levanta da cama, é mais um dia de trabalho. Esquece que nós temos 2 pernas. Tem gente que precisa botar a perna mecânica para levantar da cama. A gente vai abraçar os outros e fala, de novo ter que abraçar naquela sogra, de novo ter que abraçar aquele parente que eu não gosto. Esquece que tem gente que nem braço tem. A gente esquece de valorizar a vida. A gente esquece de valorizar as coisas da vida que a gente tem, porque está acomodado com aquilo, está acostumado com aquilo e não dá valor. É a mesma coisa aquele adolescente que acha que o pai e a mãe vão ficar vivos para sempre. Aí, de repente, quando desencarna, bate o desespero, porque não aproveitou o tempo que deveria. É a mesma coisa. Porque a gente acha que está lá, vai ficar para sempre, então não vai acontecer nada comigo. E acontece, todo mundo vai desencarnar um dia.
Eu posso sofrer um acidente, ficar cego, eu posso sofrer um acidente, perder um braço, perder uma perna, eu posso sofrer um acidente e não conseguir levantar de uma cama, porque nós somos frágeis. O corpo humano é frágil. Então, como eu não trato bem o meu burrinho, como dizia o assessor do Francisco de Assis, né? Francisco de Assis chamava o corpo de Francisco de Assis de burrinho, de jumentinho, né? Que ele chegou para Francisco de Assis e falava, olha, tem uma pessoa que não está tratando bem do seu animalzinho, seu jumentinho, que estava castigando o seu jumentinho. Aí Francisco de Assis ficou bravo com ele e falou, então traga essa pessoa aqui, quero conversar com ela. Como é que ele vai tratar um animal assim? Aí o assessor dele falou, não é você está tratando mal o seu corpo. Você já está cego, está com hanseníase e está com câncer. E você maltrata o seu corpo o tempo todo, em vez de se repousar, em vez de descansar. Aí ele mudou completamente sua atitude, antes de desencarnar, né? E é o jumentinho que a gente tem. E o nosso jumentinho é fraco, é frágil. E a gente precisa cuidar desse jumentinho, desse nosso corpo. Então, quando nós damos valor às pequenas coisas da vida, um abraço. Eu não preciso ter viagens fantásticas, ter patrimônio fantástico. Eu preciso ter alguém me olhando com sinceridade e dizendo para mim que gosta da minha companhia ou que não fale nada. Mas só fique do meu lado. E a vibração da pessoa, você percebe que a companhia está satisfatória. O prazer de estar junto. Às vezes as pessoas vêm a ser ajudadas na casa espírita. A gente nem quer saber de agradecimento, porque aqui no Instituto não é esse. O intuito não é esse. O intuito é a gente fazer o bem, porque nós estamos nos ajudando. O trabalhador da casa espírita, ele é um enfermo consciente. Ele tem consciência da sua enfermidade e sabe que só o trabalho no bem, só o trabalho voluntário é que o liberta do mal que talvez ele tenha praticado em encarnações anteriores. Então, as pessoas vêm, não precisa agradecer. Mas você percebe o prazer daquela pessoa recebendo um cobertor no frio, um prato de alimento quando necessário, ou uma orientação emocional que ela fala, nossa, eu nunca pensei nisso, isso vai me ajudar bastante, e tantas outras coisas que a gente faz a favor do nosso semelhante, sem precisar das coisas materiais. Então, como Jesus falava, nós somos deuses. E é uma realidade, nós podemos destruir a vida dos outros com uma palavra, com um comentário, com uma fofoca, podemos destruir uma amizade, ou destruir uma família, com um comentário maldoso. Podemos fazer isso, temos esse poder, como também podemos reerguer pessoas do chão com um simples olhar. Nós somos deuses, Jesus falou isso pra gente. Então, quando eu tenho essa consciência que eu sou Deus, com D minúsculo, não vou me comparar ao Criador, claro, mas eu sei que eu posso ter o meu dia ser mais útil, mais valoroso, e posso e devo agradecer cada instante. A gente respira o tempo todo, não dá valor para isso. Quantas pessoas precisam de tubo de oxigênio para andar para lá e para cá, com aquele tubo enfiado no nariz para tentar respirar? E dormir com aquilo, tomar banho com aquilo, porque senão morre. E a gente não dá valor às mínimas coisas da vida. Um olhar, um sorriso, um cumprimento. Hoje em dia as pessoas já tinham antigamente conversa sem noção no elevador. Hoje nem isso, nem conversar no elevador se conversa. Aí porteiro de prédio então, a pessoa nem sabe o nome do coitado. Passa por ele, não sabe nem quem ele é. Só dá bom dia, só abre a porta e fecha a porta, e se demora para abrir, ainda fica buzinando com o carro ou fica gritando na portaria para abrir o portão. Nem sabe se a pessoa tem família, se está passando por algum problema, se tem algum problema que possa ajudar, nada. Não ajuda em nada. Então nós estamos muito voltados para a matéria. A intelectualidade cresceu, mas a parte moral não. E nós temos que crescer a intelectualidade e a moralidade. E quando eu cresço a intelectualidade e a moralidade, eu dou valor às mínimas coisas do meu dia a dia. E a minha mente, que é o meu carro-chefe, vai me levando para lá e para cá. Olha, eu posso ser feliz. Aconteceu aquele problema, mas o que aquele problema me traz de explicação? Que ensinamento eu posso ter com aquele problema, ao invés de eu ficar reclamando, xingando ou amaldiçoando o problema? Que história, que aprendizado eu tenho com isso?
É isso que nós temos que ver, é a metade do copo mais cheio. E quando nós temos a metade do copo mais cheio, nossa vida muda. E quando a nossa vida muda, as células e moléculas do nosso corpo também mudam e se regeneram e nós nos sentimos saudáveis. Agora, você vê aquela pessoa que fica o dia inteiro reclamando da vida. Ela está sempre com dor, não anda, não caminha, não levanta da cama, está sempre mal, acaba uma dor, começa outra, porque ela atrai, ela quer ficar doente. Agora, aquela pessoa que está disposta, mesmo com o corpo físico, eu já falei aqui ontem também, vira e mexe, eu falo do Jerônimo Mendonça, mesmo com o corpo físico todo estrupiado, sendo útil, ajudando as pessoas, fazendo palestra cego, tetraplégico, fazendo palestra, você pega lá no YouTube, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, vídeos dele em preto e branco, fazendo palestra, contando histórias, fazendo com piadinha para criança, contando historinha infantil, história de adulto. Porque quer, é o espírito. Nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E eu, espírito, quero ser feliz. Eu, espírito, preciso ter coisas positivas na minha vida. Eu, espírito, preciso me sentir útil. E eu, espírito, vou buscar alguma coisa para que eu seja útil durante o dia. Essa tem que ser a nossa mentalidade. E quando nós não temos isso, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é arrastado. Mas quando nós mudarmos, vai chegar a consciência, né? Quando voltarmos à música do Renato Russo, né? Todos despertarem, porque todos dormem, né? Quando todos despertarem, às vezes a gente vai falar, poxa, quanto tempo que eu perdi, que eu poderia ter aproveitado, quantos abraços eu deixei de dar, quantos beijos eu deixei de dar, quantas palavras doces eu deixei de falar. Claro que de vez em quando a gente dá patada, isso é normal. Eu também, de vez em quando, dou meus coisas por aí. Mas isso é uma coisa normal. Estamos no mundo de prova e expiação, não tem santo aqui. Não vem falar que tem santo aqui, que o único santo que desceu aqui na terra foi Jesus de Nazaré, os outros são tudo diabinho aqui. Então, todo mundo tem esse problema. Mas a maioria do tempo, vamos ajudar, vamos ser útil, vamos colaborar e vamos fazer o nosso pensamento estar cada vez mais positivo. Nós comandamos a nossa felicidade e a nossa desdita, que é o nosso sofrimento. Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos aquilo que é positivo ou negativo para a nossa existência. Então vamos fazer as nossas vibrações, agradecer a Jesus, aos espíritos amigos de Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje e rogar aos benfeitores que estejam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Vamos mentalizar nossos lares, nossas casas, que os bons espíritos estejam presentes onde quer que estejamos e que possamos ter paz no coração e no nosso ambiente familiar. Por isso a importância de fazermos o Evangelho no lar, uma vez por semana, 20 minutos, se conectar com os bons espíritos, inclusive os espíritos. O pessoal vai ficar com medo, aqueles espíritos que moram com a gente, que estão na nossa casa, nós estamos no mundo espiritual. Está cheio de desencarnado. Kardec fala que nós nos acotovelamos com eles. E precisamos ter boa sintonia, boa vibração com eles na nossa casa, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho. Por isso a importância da oração e da vibração que a minha mente exala todo instante. Não é só a minha boca que fala, é meu pensamento que age o tempo todo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a seguir aquilo que Jesus nos ensina, a sermos um com o Pai. E ser um com o Pai é se ligar a Deus. E estando ligado a Deus, todos os dias, a nossa vida é maravilhosa, nossa vida é fantástica. Nós somos privilegiados todo dia, por termos 2 olhos, por termos 2 braços, por termos 2 pernas, por podermos respirar livremente e podermos ser donos das nossas decisões. Somos nós que escolhemos, somos nós que desejamos, é a nossa mente que faz por nós. Que os bons espíritos nos acompanhem, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.